Palavras criam imagens. Então, nós vamos abordar esses 3 pontos aí. Palavras criam imagem. Então, já deixa aí marcado se você quiser fazer as suas anotações. Um dos erros mais comuns que nós temos visto hoje, eu tenho visto, convivido aí com muitas pessoas e tenho ouvido muitas pessoas também agora. E um dos erros mais comuns que eu tenho ouvido aí é que elas estão depositando a sua fé na expectativa em Deus, que Deus vai realizar para você. Deu para entender? As pessoas estão com expectativa que Deus, Ele vai fazer algo por você. E muitas das vezes é sim, Deus que vai fazer, vai executar alguma coisa em nosso favor. Mas tem coisas que cabe a mim, cabe a você a executar. Tem coisas que cabe a mim, cabe a você a exercer autoridade sobre aquela determinada coisa. Então, por falta de conhecimento, por falta de entendimento da palavra, nós temos canalizado as nossas forças, a nossa fé, nessa ferramenta tão poderosa, jogado para Deus, na responsabilidade de Deus, sendo que essa responsabilidade de exercer a fé, chamando a existência, chamando e declarando das coisas, nós temos colocado nas costas de Deus, sendo que essa é a nossa função e na maioria das coisas, na maioria das vezes, é a nossa função de exercer essa autoridade. Amém? Então, se eu não souber a palavra de Deus, se eu não estudar a palavra de Deus, eu sempre vou estar errando, porque eu sempre vou colocar, querer exercer coisas que não cabe a Deus a fazer, mas sim a minha pessoa a executar. Então, enquanto eu não souber da palavra de Deus, enquanto eu não estudar a palavra de Deus, eu vou estar sempre errando na mesma tecla. E por isso que na palavra de Deus está falando assim, meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento do quê? Da minha palavra. Por isso que nós temos sido roubados em nossa herança, na nossa herança, porque nós não sabemos o que naquela herança nos pertence. Qual é a nossa herança? O que cabe a mim a tomar posse? O que está escrito naquele inventário? Nós temos um advogado aqui, sabe muito bem disso, que tudo que está escrito lá, você tem direito. Tudo que está escrito naquele documento, naquele inventário, você tem autoridade sobre aquilo. Tem muitas pessoas que não exercem essa autoridade, não vai atrás, porque não conhece, não tem o conhecimento de que você tem aquela autoridade ou que você herdou alguma coisa, a herança. Então, enquanto eu não souber o que eu herdei, se eu não for atrás dos meus bens, eu nunca vou colocar em prática, eu nunca vou vivenciar aquilo para a minha vida. Então eu preciso entender a palavra de Deus, eu preciso compreender, eu preciso estudar, eu preciso analisar essa palavra de Deus aqui, porque eu preciso entender o que está escrito no inventário. Eu preciso compreender o que está escrito aqui, e para mim, eu posso pegar e aplicar na minha vida. E toda a nossa vida, enquanto nós não vivenciarmos, enquanto nós não vivemos pela fé, nós vamos ser roubados. Nós precisamos combater Satanás e a corja dele com a palavra de Deus. Isso, Jesus fez justamente isso. Quando estava lá no deserto, tentado 40 dias e 40 noites, Satanás apresentava uma palavra para ele, que estava escrito na Bíblia, mas Jesus ele respondia com a palavra de Deus. Ou seja, se ele não soubesse a palavra de Deus, se ele não tivesse estudado na sua juventude, até os seus 30 anos que ele entrou no seu chamado, como é que ele ia se defender? Como é que ele ia combater Satanás com a palavra de Deus? Ah, mas Jesus veio, ele sabia de tudo. Não, meu filho, ele sabia não. Ele nasceu como bebezinho, ele foi criado, ele cresceu, ele desenvolveu, ele estudou para saber, para ter conhecimento. Não embutiram um chip na mente dele para ele fez um upgrade com todas as informações, igual Robocop, E teve aquela atualização de informações. Não. Ele teve que estudar, ele teve que sentar ali, se dedicar à palavra de Deus para poder conhecer. E assim, ele respondeu Satanás com a palavra de Deus. Amém? Então, Satanás, nós temos que rebater nele com a palavra de Deus. Nós temos que rebater nele com a autoridade que nós temos na palavra de Deus. Muitas das vezes ele vai apresentar para você até usando a palavra de Deus. E aí, se você não souber o contexto, se você não souber o que está falando ali, porque um texto fora do contexto é um pretexto. Então, se você não souber a palavra de Deus, não conhecer a palavra, não estudar, não se esmerar na palavra de Deus, nós vamos ser roubados. Amém? Vocês estão comigo? Aleluia. Então, estudem, vamos estudar. Nós precisamos crescer. Não é só o pastor, não é só a Fabiana que está aqui, que nós precisamos estudar, que nós precisamos trazer para vocês. Não, vocês têm que ser aquelas pessoas que vão atrás
que vão crescer, que vão desenvolver, que vão andar pelas suas próprias pernas. Esse é o desejo do nosso coração, que vocês cresçam ao ponto de vocês andarem com as suas próprias pernas. Já pensou um bebê? A gente entrega a nossa vida para Jesus, nós somos bebês espirituais, mas chega um ponto que nós precisamos andar com as nossas próprias pernas. Nós precisamos andar com o conhecimento que nós temos da palavra de Deus. Não é saudável que o pastor ou a liderança carregue os seus membros nas costas. Não, meu filho, é por aqui, você tem que caminhar por aqui e vamos embora. Não é assim, porque quando bater o vento forte em você, quando vir os dias maus, você não vai ter estrutura para aguentar. Então, diga comigo, eu preciso estudar a palavra de Deus. É para todos. É para todos. Porque quando chegar o dia mau, quando arrochar a coisa, quando dar o sangue na canela, a palavra vai te sustentar. A palavra vai estar ali para te sustentar. E não tem quem tira você do eixo, que é a palavra de Deus. Porque a palavra vai estar tão enraizada, você vai estar tão convicto da palavra de Deus, que ele vai bater, mas não vai te derrubar. Amém? Aleluia. Queria que você abrisse aí sua Bíblia em Hebreus 11:6. Estava lembrando aqui também que Deus ele tem expectativa que nós vivamos pela fé. Hebreus 11:6. NVI. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e o recompensa aqueles que o buscam. Então eu preciso viver através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso viver, eu preciso exercitar a fé para agradar a Deus, para me aproximar dele. Existe uma necessidade de eu exercer minha fé para me poder me aproximar de Deus. Tudo é através da fé, tudo foi criado através da fé. Então eu preciso exercer, eu preciso viver a fé. Não é uma opção para nós, cristãos. Não é uma opção. Nós não temos opção de pegar a fé quando quisermos. Nós precisamos ter uma vida de fé. Nós precisamos viver pela fé. Amém? Porque enquanto nós não tocarmos no sobrenatural de Deus, enquanto nós não vivemos pela fé, nós sempre vamos ser pessoas naturais. E nós não fomos chamados para ser pessoas naturais. Nós somos chamados para ser pessoas sobrenaturais. Por isso que Deus se agrada daquelas pessoas que o buscam, que vivem pela fé. Por isso que é impossível você querer agradar a Deus se você não andar pela fé. Amém? Estão entendendo? Marcos 11:23. Isso aqui tem que ser o seu versículo de cabeceira, né? É o versículo do nosso ministério, do Rema. Eu lhe asseguro que se alguém disser, diga comigo, disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Vamos voltar ali para o 23. E eu lhe asseguro que se alguém disser a este monte, erga-te, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Ou seja, palavras criam imagens. Palavras criam imagens. Se você disser, não está falando se você mentalizar, não está falando se você pedir para Deus, está falando para você, jogando a responsabilidade para você, no seu peito aí. Se você disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim será. Primeira coisa, você fala depois, e não duvidar no seu coração. Por que você não vai duvidar no seu coração? Porque você já viu isso acontecer. À medida que eu estou falando aqui, se monte, erga-te, você já automaticamente já viu isso, já visualizou o monte se levantando, aquele seu tamanho de seu monte. Pode ser o tamanho do monte de Formiguinha, pode ser o tamanho do monte Everest. O seu tamanho de seu monte que você imaginou. Mas quando você fala, monte, erga-te e lança-te no mar, você já imaginou, já criou algo dentro de você. Palavras criam imagens. Aleluia! Então nós vamos esmiuçar aqui para a gente entender e compreender o que é viver a fé, o que é exercer a fé, o que é ou o que não é fé, porque nós estamos sempre colocando a culpa em Deus, colocando a responsabilidade em Deus. Deus, eu preciso que você faça isso. Não, Deus já falou assim, meu filho, eu já enviei Jesus, já coloquei você na minha destra, juntamente com Jesus, nas alturas,
Você tem autoridade, o nome de Jesus está aí para você exercer. Então você tem que pegar e colocar autoridade. Você tem que exercer a sua autoridade que eu te dei. A autoridade já está com você. Uma procuração. Por mais que eu não sou aquela pessoa, o proprietário da situação, mas eu tenho a procuração, que é o nome de Jesus. Então, quando eu coloco o nome de Jesus à frente, as coisas têm que acontecer. Não é na força do nosso braço, não é na força do seu braço, mas é através do nome de Jesus que as coisas se manifestam. É a autoridade que você está carregando. É essa procuração que você carrega, que é o nome de Jesus, que tem autoridade. Por nós mesmos, nós não teríamos autoridade, mas quando nós colocamos isso, a procuração, que é o nome de Jesus, adiante de nós, as coisas têm que se abrir, as portas têm que se abrir, as coisas têm que chegar. E assim as coisas conseguem se materializar. Aleluia! Palavras criam imagens. Aleluia! Romanos 10, 8 está escrito assim: a palavra está perto de você, está na sua boca e em seu coração. Isso é a palavra da fé que estamos proclamando. Em Hebreus 11, 3 está escrito assim: pela fé entendemos que o universo foi formado das palavras de Deus, de modo que do que se vê, não foi feito do que é visível. Ou seja, estava ali um breu, um caos ali, estava no abismo e Deus começou a falar: haja luz e houve luz. Haja água e houve água. Haja as coisas, e as coisas começaram a acontecer. Até o próprio Deus, ele disse, ele falou: haja, e as coisas se manifestaram. E como nós somos filhos dele, e filho de peixe, peixinho nós somos a imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus. Então nós também temos que representar o nosso Pai, fazemos, ser imitadores. Ser semelhantes é o quê? Imitar papai, imitar Deus. Então eu e você precisamos abrir a boca. Eu e você temos autoridade naquilo que sai da nossa boca. Temos autoridade que sai da nossa boca. Quando nós abrimos a nossa boca, é um decreto, aquilo que saiu pela sua boca não volta vazio mais. Seja ela palavras de vida ou palavras de morte. Seja elas murmurações ou se elas sejam bênçãos. Ela não vai voltar mais vazia, porque quando você abre a sua boca, você está sendo autoridade. Você está criando coisas aqui. Você está determinando situações. Então quando você acorda no seu dia, naquele belo dia, e você lasca o dedo no pé da sua cama, e você fala, e já começa a murmurar desde manhã. E você pode ver, consequentemente, seu dia vai ser todo mal. Aí chega atrasado no trabalho, derrama café na roupa, não sei o que, suja a roupa antes de ir, derrama pasta de dente, vai começar tudo a ficar ruim. No trabalho não flui, começa a dar só problema, chegar problema para você resolver, na sua escola você não está indo bem, a menina olhou torto para você, o menino olhou torto para você, esse professor não foi com sua cara, e parece que o mundo está conspirando contra a sua vida. Mas lembra lá atrás, quando você lascou o dedo, o cantinho do dedo daquela unha encravada que estava lá, e você falou, você amaldiçoou o seu dia, porque quando saiu da sua boca, já foi como decreto, é uma autoridade, já começou a acontecer. Se você amaldiçoou o seu dia, você espera o que mais? Está esperando o que mais acontecer? Tudo que sai da sua boca é um decreto, vai acontecer. Tudo que sai da nossa boca vai acontecer. Seja em tempo curto, médio ou longo prazo, vai acontecer. Então começa a acordar, respire fundo, mas que você bate o dedinho lá encravado no canto da tua cama, e você fala, pai, obrigado. Obrigado, pai, porque eu vou consertar essa unha, vou ter condições. Obrigado, pai, porque meu dedinho ficou torto, mas obrigado, Senhor, porque já deu tudo certo. Obrigado, pai. Obrigado, Senhor. Você tem que morder na língua. Como eu sempre falo, não é à toa que nós temos fraturas expostas. É o único lugar que tem fratura exposta é aqui na boca. Os dentes para você mordendo sua língua, não falar besteira. Segurar a língua. E graças a Deus só temos uma língua para segurar, para não falar besteira, para não amaldiçoar, mas para declarar bênçãos. A palavra de Deus fala para a gente declarar bênçãos, liberar bênçãos. Aleluia! Meu amigo, faz tanto tempo que eu não xingo, que eu não falo palavrão, que eu às vezes parar para pensar aqui que palavrão existe mesmo. Porque eu já me reeduquei meu pensamento, já reeduquei a minha língua, já coloquei ela no eixo. Qual foi a última vez que você falou palavrão? Olha para frente e sorria. Ninguém vai perceber. Reeducar, isso é uma reeducação. O que sai da sua boca, às vezes você não consegue segurar, se conter,
Sua língua coça para falar, mas você tem que reeducar, se reeducar, colocar um cabresto em você mesmo. Segurar a sua língua, não é ela que te domina. Na palavra de Deus está falando assim, a língua é um órgão tão pequeno, sendo ela um órgão tão pequeno, ela é como se fosse um leme do navio que consegue, sendo tão pequeno, mas consegue direcionar para onde vai. Então domine, é uma reeducação. Opa, errei, mas vamos lá de novo. Senhor, me perdoa, bora lá. Aí no outro dia, mesma coisa. Opa, consegui segurar. Aí assim, sucessivamente, vai chegar ao ponto que você não vai ter nem mais essas palavras na sua mente. Vai ser tão natural para você falar coisas boas ou não falar besteira ou ficar xingando, que isso vai ser natural seu. É uma reeducação. E o interessante é que o ser humano ele consegue se adequar em qualquer situação. Se começar uma guerra aqui, está amarrado, em nome de Jesus, bate 10 vezes. Mas se começar uma guerra aqui, a gente vai se adaptar ao que está acontecendo aqui. A gente vai ter que nos ajustar. Ah, mas se acontecer uma guerra, eu vou morrer! Não vai morrer não, meu filho. A gente vai ter que se adaptar. Aí você vai fazer o quê? Vai para o exército, mexe nas coisas, como é que vai proceder, como comportar. Não é assim que vai começar a acontecer? Vai se reeducar. Nós somos pessoas que sempre podemos nos reeducar. Então não é impossível você segurar a língua. Não é impossível você se reeducar. Não é possível você parar de pensar besteiras. Não é impossível você parar de pensar em murmurações ou mal das pessoas. Não é impossível. É uma reeducação. Aleluia! Não estava no script, mas Deus sabe que fala. E lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê no que acontecerá, o que diz, assim será feito. Muitas pessoas, já vi muitas pessoas falando assim, não, mas esse é um monte de situações ruins que acontecem na sua vida, não sei o que. A palavra está falando um monte. Independente do monte, o que é, o que não é. Se eu precisar que o monte saia da minha frente, meu filho, eu vou declarar contra aquele monte, ele vai ter que sair. Agora não sei se ele vai ser desaparecido, ou se as pessoas vão lá cavucar a terra, aquele terra vai sair da minha frente, mas vai ter que acontecer. De uma forma ou de outra, vai ter que acontecer. Se você disser, tenha fé na sua fé. Acontece que a gente não tem fé na nossa própria fé. Nós não estamos com fé na nossa própria fé. Tenha fé na sua própria fé. Aleluia. Hebreus 11:1. Então o que é fé? Vamos lá. Eu vou ler aqui na King James. Só esse versículo aqui, depois volto para o NVI. Que eu gosto dessa versão aqui. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. E a evidência das coisas não vistas. Eu amo essa palavra substância. Ora, a fé é a substância. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas. O que é a substância em grego? É hipotasia, que é tornar algo absoluto. Substância é tornar algo absoluto. Então, tudo que eu tenho declarado, aquilo tem que se tornar uma coisa absoluta para mim. A fé é a substância. Substância. Então, tudo que eu falar, de acordo com a palavra de Deus, tem que se manifestar. Eu não posso duvidar da minha fé. Por isso que eu digo, tenha fé na sua fé. Mas não duvide da palavra de Deus. Ah, mas pastor, eu já tentei colocar em prática a fé, mas não aconteceu na minha vida. Meu filho, será que você realmente está exercendo verdadeiramente a fé? Porque na primeira oportunidade a gente tende a querer abrir mão, desistir, porque nós não estamos vendo com nossos olhos naturais as coisas se manifestar e a gente fala, não sei, talvez eu esteja errado, ou não sei, não acontece comigo, é só com alguns que eu... Não, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus e ela não muda, é imutável. E se a palavra de Deus está falando que vai acontecer, vai acontecer. A palavra de Deus fala que é isso, que você é cordeiro juntamente com Cristo Jesus, você é herdeiro juntamente com Cristo Jesus. É assim, é assim, é assim. A palavra de Deus está falando que você é justo. Fique com a palavra de Deus. Talvez você não entenda, não compreenda com a sua mentalidade, com a sua cabeça natural, mas se a palavra de Deus está falando isso, eu estou vendo com meus olhos, então creia que é isso. Creia na palavra de Deus. Jesus falava assim para alguns incrédulos lá, não está crendo em mim, mas pelo menos creia no meu Pai, que me enviou pelo menos. Creia nas Escrituras, também creia no meu Pai. Creia na palavra de Deus. Se a palavra de Deus está falando isso, é justamente isso, e ponto final. Pode dar sangue na carne, pode arrochar, mas eu vou ficar com a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus me diz?
Está dizendo, se eu falar a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, assim será, assim acontecerá. Ponto final. Aleluia! Então aqui no finalzinho, das coisas não vistas. Por que as coisas não vistas? Porque falta a luz da palavra. Temos que colocar a luz na nossa fé, ou seja, conhecer o que nós somos, ou o que nós possuímos. O que nós estamos vendo é o que então? Porque é algo que está escuro, não consigo enxergar, não consigo palpar, mas está lá. Há uma energia envolvendo todo esse prédio aqui. Eu não estou vendo com meus próprios olhos, mas eu sei que está aí. Porque quando eu ligo o disjuntor, a luz liga. Eu sei que tem energia. É algo real. É algo real que está aí. A fé, as coisas, o mundo espiritual está disponível para mim e para você. Só não consigo enxergar. Está ofuscado ainda, não tenho a claridade ainda, porque falta me entendimento da palavra, falta conhecimento da palavra. Mas quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu sei a autoridade que eu carrego, eu sei o atestado que eu carrego, luz chega e eu consigo enxergar. Aquilo fica claro para mim. E a palavra de Deus está falando assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, à medida que eu estou ouvindo aqui, eu coloco começo a declarar a palavra, eu estou ouvindo, então está gerando dentro de mim a substância, está gerando dentro de mim aquela imagem. Eu preciso enxergar a imagem que está dentro de mim e não duvidar dessa imagem. Eu não posso duvidar dessa imagem que está sendo criada de mim. Eu não posso duvidar, ou seja, eu não posso duvidar da palavra de Deus como ela é. Exatamente como ela é. Eu não posso duvidar. Como é que nós queremos desfrutar de coisas sobrenaturais do mundo espiritual, se quando a primeira oportunidade que Satanás lança alguma setinha, a gente acata aquela opção que ele deu e a gente fica com aquilo? É verdade. Quando isso acontecer, quando Satanás, um parênteses aqui, rapidinho, deixa eu falar para você, Satanás, Lúcifer, o grandão, ele não vai vir para você e falar assim, eu vou atormentar Yasmin hoje, vou tirar o dia, porque ele é o único. Ele vai mandar as suas corjas, os demônios pequenininhos. Então o que está tirando você do eixo aí, que está te cutucando, são demônios pequenininhos. Ou seja, mandados. E a gente acaba cedendo para esses demônios mandados. Eu sei de 4 pessoas só que viram Lúcifer até hoje. Jesus, Smith Wigglesworth, T.L. Osborne e Kent Reagan. Aí você para e fala assim, caramba, eu achei o tempo todinho que era Lúcifer aqui, o Satanás, o chifrudo que vinha atrás de mim, me atormentar minha vida aqui na terra. Não, é só os mandados dele, os pequenininhos. Eles conseguem fazer tão estrago, tão grande, né? Amarrado. Entende? Ou seja, quando você vê aquele demônio aqui, esse bichinho que querendo me intimidar aqui, esse circunciso, eu ordeno para você que você pare de me atormentar, sai da minha vida, sai da minha família, sai. Você tem autoridade para isso. Senhor, mande que os seus anjos parem aquilo. Não, Deus já te deu autoridade para você mandar nesses demônios. É sua autoridade. Você tem autoridade para fazer isso. Quando você entrega sua vida para Jesus, a partir desse momento você já pode ser um Blade Hunter, caçador de demônios. Você já tem autoridade suficiente. É rápido assim, sim, pastor, é tão rápido assim. Porque você aceitou Jesus. Então a autoridade, você carrega isso com você. A gente fica criando uns demônios cabeludos, grandão. Não, minha filha. Você tem autoridade sobre todas essas coisas. Autoridade sobre todos esses demônios. Até os maiores você tem autoridade. Então quando o pescoço está doendo, eu falo, eu repreendo agora no nome de Jesus, toda dor que está aí alojada, saia, cai por terra em nome de Jesus. Porque lá em Isaías está escrito que Cristo levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E nós fomos, está no passado, fomos, não vamos, fomos curados, fomos sarados. Então a cura tem que se manifestar. Nesse pescoço. Aleluia. Meu filho, não sei não, mas eu estou pegando fogo, viu? Eu estou irado. Aleluia. Onde que eu parei? Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem ouvir mediante a palavra de Deus. Se você continuar falando a palavra de Deus, é sua promessa, as promessas de Deus
criarão uma imagem dentro de você. Ao contrário, se você dar ouvidos a Satanás, você criará uma imagem que ele expôs, que proporcionou para você acatar. Ou seja, em todo o tempo a gente tem que rebater aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é de Deus e aquilo que vem de Satanás, porque ele não vai querer te dar de mão beijada. Ele não quer te dar de mão beijada, porque quando você descobrir isso, você vai exercer um nível de autoridade tão grande na sua vida que ninguém vai te parar. A imagem criada. As palavras criam imagem. As palavras criam imagem. E da mesma forma que você tem influência da palavra de Deus, daquilo que está sendo ministrado, ensinado, Satanás também chega com informações para você acatar o que ele diz. E se você não excluir ele, se você não tirar ele de cena, e você engolir aquilo ali, vai fortalecendo dentro de você, e você vai criando imagem negativa daquilo que, ao contrário, que você estava crendo. Kenneth Hagin falava assim, um passarinho pode sobrevoar a sua cabeça, mas cabe a você permitir que ele faça um ninho na sua cabeça ou não. Pode até voar, pode vir até os dardos inflamados dele, mas cabe a você a permitir que ele faça um ninho. Cabe a você a permitir isso. Nós não tem como evitar ficar rebatendo Satanás dos demônios. Não tem como fazer isso. Vai vir, os dias maus vai vir, as informações vão vir. Ele vai tentar tirar a gente do eixo, vai tentar tirar a gente da nossa paz, da onde que nós estamos. Mas você tem que saber quem é você em Cristo Jesus. Quem é você? Que autoridade você carrega? E você vai só descobrir isso estudando a palavra de Deus. Como eu falei para vocês, dardos vão vir, setas malignas vão envolver, influências vão vir. Uma informação negativa vai vir, usando até pessoas. Vamos fazer um teste? Não pense naquilo que eu vou falar. Não pense, não crie a imagem dentro de vocês, ok? Entenderam? Não pense naquilo que eu vou falar. Um hipopótamo rosa de bolinha branca. Todo mundo pensou. As informações chegam, mas você tem autoridade para não acatar isso, não deixar fazer um ninho na sua cabeça. As informações vão chegar. Amém? Vocês entendem como é que funciona? Então eu não preciso ficar com aquilo que Satanás está me apresentando. Eu preciso ficar com a palavra de Deus. Eu preciso exercer a palavra de Deus na minha vida. E quando eu exerço a palavra de Deus, quando eu tenho entendimento, aquilo ali vai brilhando cada vez mais. Eu vou ter entendimento, eu vou ter mais clareza do que a palavra de Deus. Aquilo vai gerando uma imagem dentro de mim até o momento que vai se materializar. E quando você faz isso constantemente, quando você está afiado nesse sentido de você exercer a sua fé, isso vai ser tão fácil para você entrar, exercer a fé e aquilo se manifestar, que aquilo vai ser parte da sua vida, vai ser uma rotina para você. Tem uma vez que eu estava tão intenso assim, querendo viver a palavra de Deus, vivendo através da fé, que eu cheguei um momento, eu estava indo sem gasolina, no posto de gasolina, sem dinheiro, e eu cheguei lá, eu tinha convicção de que ia ser pago. Quando eu cheguei no posto de gasolina, eita, nem lembrei que não tinha dinheiro aqui. Porque eu já estava sendo tão suprido por Deus em todos os aspectos. Onde que eu ia, a pessoa chegava assim, tome. Pessoa que eu nem conhecia às vezes, chegava, tome. Aí quando eu peguei o carro, vi que não tinha gasolina, estava na reserva, eu fui diretamente para o posto sem pensar. Era tão natural o que estava acontecendo naquele momento, das manifestações, da provisão de Deus chegar na minha vida, que quando eu cheguei no posto, eita, não tenho dinheiro. O que eu fiz? Uma informação negativa chegou, que eu acatei. Eu garanto, se tivesse ido lá, colocar, o cara ia aparecer assim, ó meu filho, aqui, tome. Fui roubado. Aí quando eu estava dando meia volta para voltar, o Senhor falou assim, você acabou de ser roubado. Você percebeu? Meu Deus. Meu filho, vocês não sabem o que é andar pela fé, não. Eu estou repondo a fé ainda que eu usei no meu casamento para acontecer a festa. E foi um casamento de milhões, né, Neuzinha? Não tinha um tostão no bolso. Duro. Não tinha um sabão para dar no prego. Duro. E foi tudo excelente, foi tudo pago. Não saímos com nenhuma dívida. Ganhamos a lua de mel, ganhamos até a prenúpcia a gente ganhou. Toda a festa paga, toda a ornamentação paga, toda a alimentação paga, tudo que vocês imaginaram estava pago. Tinha até a banda, tudo. As filmagens, as fotos, tudo foi pago. Agora me fala como? Pela fé, declarando. Chamando a existência, venha. Que a gente juntava um dinheirinho. Deus falava assim, doe.
Abençoe aquela pessoa, Senhor, mas vai faltar em nosso casamento. Doe, dê. As pessoas chegavam e a gente dava, abençoavam no rema, apagava outra dívida ali de outra pessoa, e sempre chegava dinheiro para a gente abençoava, crendo no sobrenatural de Deus, crendo que superabundaria a nossa semente. Recalcado, sacudido, transbordante. E foi desse jeito no nosso casamento. A Fabiana fez aquele caderno lá com todos os tópicos, tudo que ela queria, uma festa de princesa, e tudo que estava no caderno se manifestou. Até as pessoas, os donos da ornamentação, falaram, minha filha, vem aqui, você vai casar, vem aqui, escolhe o que você quer. Você quer esse aqui? Você quer esse lustro aqui? Pega para você. O que mais você quer, minha filha? Está precisando de quê? Bora. Desse jeito, você acha que é brincadeira? O Euzinho está aqui para testemunhar. Quando acabou o casamento, estava no finalzinho do casamento, a gente tinha um tostão para passar, que a gente ia passar em Natal. Tinha ganhado uma lua de mel no Natal. E quem disse que eu tinha dinheiro? Quando acabou o casamento, a gente tinha dinheiro sobrando. Passamos a lua de mel em abundância, como até no coco bambu. Rapaz, foi super abundou. Foi muito mais do que nós pensávamos ou imaginávamos. Aleluia! É sobrenatural. Enquanto você não tocar no sobrenatural, não vai acontecer. Não vai se manifestar. Como é que você quer usufruir de algo que você, na primeira oportunidade, abre mão? Vamos colocar uma coisa simples, um resfriado. A primeira oportunidade que você tem de declarar fé, exercer a autoridade que foi dada para você, Benegripe. Estou falando de vocês, não estou falando de mim também. A primeira informação que vem na nossa cabeça é um Dorflex, é um Benegripe, é um Cefali. Porque a gente não pode colocar... Não, vamos fazer o seguinte, estou com dor de cabeça, mas agora eu vou colocar em prática a fé, vou começar pela dor de cabeça aqui, está vindo a dor de cabeça, mas eu vou começar a colocar aqui, exercer a autoridade aqui. Se lá em Isaías está falando que Jesus já levou sobre si, já foi, então a cura me pertence, saúde me pertence, e eu não aceito essa dor de cabeça, não é minha, Satanás pega, vai-se embora, não quero mais. Vai continuar, vai começar a dar umas agulhadas? Vai, porque ele não quer que você exerça autoridade. Mas permaneça para você ver se resistir o diabo e ele o quê? Agora faz sentido. Tem que resistir. Resistir o diabo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele não está falando de pecado, não. Pecado você não resiste, você foge. Mas o Satanás, o diabo, você resiste ele e ele fugirá de vós. Aleluia. Então a gente vai ter que começar a subir em degrau. É igual um jogo mesmo. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Até a gente exercer grandes coisas aí. Quando vocês começarem a andar em cima das águas, aí vocês me falam. Eu já tentei 4 vezes, caí, afundei. Mas é possível. Na palavra de Deus está falando que nós iríamos vivenciar coisas maiores que Jesus fez. Jesus andou pelas águas. E ele está falando que a gente ia vivenciar coisas maiores. Tudo é possível, então. Filipe foi transladado. Pedro andando nas águas. E eu e você? Uau! O que a gente está esperando? Aleluia! Você está entendendo alguma coisa? Aleluia! Então comece a exercer sua fé. Comece a declarar sobre uma garagem. Vai lá no centro de Belém, no ver o peso lá. Lá é lotado, né? Às vezes lotado não tem lugar para você colocar lá quando você vai no comércio. Quando eu chegar lá, vai ter uma vaga justamente naquele lugar que eu quero. Quando eu chegar lá no comércio, vai ter uma vaga naquele lugar lá. Começa a declarar, até isso ficar mais forte dentro de você. Você vai subindo de níveis. Tem 3 tipos de níveis. Dom da fé, dom da cura e dom do milagre. Dom da fé, dom da cura e dom de milagres. São 3 níveis. E cabe a você a querer tocar nesses outros níveis aí, ou se ficar acomodado. Enquanto nós não abrirmos a nossa boca e falar, nada vai acontecer. Abrir a nossa boca, falar, exercer a nossa autoridade, declarar, chamar a existência, não vai acontecer. Vamos permanecer iguais. Aleluia. Então, quando nós começamos a declarar a palavra de Deus, ela vai começar a formar uma imagem dentro de você. Se eu falar para vocês aqui detalhadamente
um carro para vocês aqui, vocês vão conseguir visualizar. Eu nem preciso lá mostrar para vocês, ó pessoal, comprei um carro ali, vocês vão ir lá fora e vai identificar qual carro é, se eu dar detalhes para você. Eu preciso dar detalhes para vocês, porque senão vocês não vão identificar. Então a imagem que é criada através das palavras de você, dentro de você. Então isso é real. É interessante que a palavra de Deus também fala a respeito do adultério, porque ele fala assim, em você só pensar em coabitar com outra pessoa, você já está pecando. Por quê? Porque ele criou uma imagem para você pensar, você cria uma imagem. E quando você cria uma imagem, aquilo é uma verdade para você. Então você está em pecado, em adultério. O tanto que isso é real. Só de você pensar naquela mulher, só de você pensar naquele rapaz, você está pecando, porque você criou uma imagem dentro de você. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Aleluia! Creio que você está aprendendo alguma coisa, amém? Colocar a fé em ação. Saber tirar ela dentro de você e botar ela em ação. Amém? Estou dando leitinho para vocês não, estou dando já carne sólida, uma papa mais sólida. Aleluia! A palavra de Deus ela está pré-programada para acontecer. Ou seja, tudo aquilo que Deus criou já havia pré-programado, já estava pré-pronta. Bastou ele falar e as coisas se manifestar. Ou seja, as promessas de Deus estão aí. A palavra de Deus está aí. Ela está pré-programada para acontecer em seu favor, para te abençoar. Acontece que... Coloca aquela imagem, por favor, que eu botei aí. Isso aqui, vamos supor que é um pixel. Para quem não sabe o que é um pixel, é uns pontinhos que formam uma imagem. Amém? Olá, amém. Pixel é aqueles pontinhos, um monte de pontinhos que formam a imagem. Pode ser jornal, pode ser uma imagem na TV, pode ser no celular. Tudo é pixel, tudo é pontinhos que formam uma imagem. E a palavra de Deus está falando que ela é pré-programada. Ela está ali, está pronta para te abençoar, está ali para te servir. Então, quando nós falamos, você começa a criar a imagem dentro de você. Ela está ali favorecendo você, mas o que acontece? Nós vamos lá e mexemos na imagem quando nós damos ouvidos para Satanás. Então aquela imagem que era pré-programada na íntegra dela, para ela acontecer na sua vida, você mexeu, você deu ouvidos para Satanás, ela ficou deturpada. E a mesma imagem que era para te abençoar, o mesmo pix que estava disponível para você, ela foi deturpada e não se manifesta. Com aquele mesmo pixel ali, eu posso falar para vocês, olha, a gente consegue formar isso aqui, um igarapé lindo, um monte de pessoa ali nadando, todo mundo, uma família feliz, nós conseguimos formar isso. Mas com aquele mesmo pixel, dependendo do que eu falar, imaginar, olha pessoal, tá vendo aquele igarapé ali, pessoal? Olha, o garotinho afogou ali, tá morto, tá vendo ali na beira? É os mesmos pixels, é a mesma imagem, é os mesmos que foi criado. Vai depender de você, que vai criar dentro de você. Vai depender de você o que você vai executar, o que você vai falar. Então fique com a sua fé, fique com a palavra de Deus, não duvide da sua fé. Tenha fé na sua fé, porque a palavra de Deus está falando que está tudo pré-programado para te abençoar. Está aí disponível para você. Mas enquanto eu e você ficar mexendo os pauzinhos, dando ouvidos a terceiros, a Satanás, aos demônios, a gente vai deturpar a imagem que Deus pré-programou para te abençoar. A gente fica agoniado querendo ver as coisas acontecer logo. Aí fala, não, isso aqui não funciona. Pronto, já mudou as imagens, já mexeu na imagem, já foi alterada. Não altere a imagem que Deus deu para você. Não altere a imagem que Deus deu para você. Fique com a palavra de Deus. Aleluia. Doa o que doer, dá sangue na canela, mas fique com a palavra de Deus. Senhor, mas eu não estou vendo, eu não consigo ver. Mas enquanto você declara a palavra, você está falando a palavra, declarando, vai criando uma imagem dentro de você. E aquela imagem vai se tornando cada vez mais real, você vai conviver com aquela imagem o tempo todo, à medida que você declarar, escutar a palavra de Deus, declarar, render graças. E a gente vai conseguir trazer do espiritual se materializar no natural. Algo interessante é que nós vivemos num mundo 3D, né? Mas tem pessoas que vivem, que tem uma doença chamada visão estéril, ela consegue ver em plano 2D. E aí? Visão estéril. Ela consegue ver como se fosse folhas de papel, não consegue ver profundidade, altura, comprimento, não
consegue ver dessa forma. Não sei, mais ou menos isso. Mas ela está vivendo o mesmo mundo que nós, mas não está usufruindo dos benefícios que eu e você temos aqui nessa terra, que é o plano 3D, tudo, profundidade, altura, comprimento. E ela, uma pessoa normal, está aqui, mas não está vivenciando, não está usufruindo, não está degustando de um todo. O mundo espiritual é muito real. E quando a gente toca no mundo espiritual, as coisas têm que acontecer. O mundo espiritual é real. É real. É mais real do que eu e você. Nós vivemos aqui no máximo até 100 e pouquinhos anos aí, estourando 120. Mas depois disso, e aí? O mundo espiritual é a eternidade. E a gente fica querendo viver no natural. Natural. Não, natural é um tempo passageiro. Nós vamos ser pessoas espirituais. Na verdade, eu e você somos espirituais. Onde nós vamos viver uma eternidade. E essa eternidade, esse sobrenatural, está disponível para mim e para você. Para a gente viver uma vida em abundância aqui na terra. Quando nós falamos em uma vida em abundância, não é para viver uma vida em abundância lá no céu, porque no céu já tem tudo. Já é tudo suprido, já temos todas as coisas lá. Então uma vida em abundância, quando a palavra de Deus fala que nós temos que viver uma vida, e a promessa de Deus, uma vida em abundância, é aqui na terra, é o hoje. Então por isso que nós não podemos aceitar aquilo que Satanás nos oferece. Sugestões de Satanás para a nossa vida. Eita, você viu, não vai dar certo aquilo ali não. Aquele investimento que você fez não vai dar certo não. Será? Não. Será não. Vai dar certo, porque a palavra de Deus me garante isso. É promessa de Deus que eu usufruo de uma vida em abundância aqui na terra. Vai dar certo. Tudo que eu tocar as mãos prospera. Então vai dar certo. O mundo pode estar o caos, as coisas podem estar falando ao contrário, o jornal pode estar falando ao contrário, mas eu vou desfrutar do sobrenatural de Deus. Eu vou desfrutar das promessas de Deus para a minha vida. Eu vou usufruir da prosperidade que está disponível para mim. Aleluia! Aleluia! Então não mude, não mexe na imagem que está pré-programada para te abençoar. Fique com a palavra de Deus. Fique com aquilo que Deus, que a sua palavra está nos ensinando, nos orientando. E o que está falando? Eu preciso estudar. Eu preciso entender, eu preciso compreender, eu preciso analisar, ser igual aqueles crentes de Bereia, sempre analisando, sempre estudando a palavra de Deus. Tem o que está falando? Sim, está coerente com a palavra de Deus. Eu aceito. Aleluia. Não desista na primeira oportunidade que você declarar algo para acontecer na sua vida. Lembra daquela Polaroid? Lembra daquela câmera quando você tira a foto, a imagem, né? É exatamente aquela imagem ali que você quer. Você tira as promessas de Deus para a sua vida. Aí automaticamente sai um papelzinho ali, o papel. Aí você vê, tá tudo preto. Ah, isso aqui não funciona não. A gente tem feito isso. Ah, isso aqui não presta não. Joga no lixo. Vai lá no lixo para você ver. Opa! Eita! Tá se manifestando, tá acontecendo aqui. A imagem está pressa aqui. Olha só, gente. Tenha um tempo. Vai depender. Permaneça firme, declarando, rendendo graças. Por que você vai render graças? Porque quando eu rendo graças, eu tenho convicção que aquilo vai se manifestar. Quem já ganhou uma promessa que vai ganhar um presente no final do ano aqui no Natal? Quem ganhou? Quem já tem essa promessa? Por exemplo, um carro. Lá em janeiro do início do ano, seu pai chegou e falou para você: meu filho, quando chegar em dezembro, ali no Natal, vou te dar um carro, ó. Naquele momento ali, ele já está comemorando. Mesmo, pai, obrigado! Obrigado! Ele sabe que é uma verdade, ele não vai duvidar. E o tempo todinho. E aí, pai? Obrigado. Nossa, obrigado. Obrigado, meu velho. Obrigado aí. Nossa, todo tempo está agradecendo, porque ele sabe que aquilo ali é uma verdade. E quanto mais vai chegando, mais vai fortalecendo. É uma imagem, ele já conseguiu, naquele momento que ele ganhou, lá no início do ano, ele já criou uma imagem dentro dele, e aquela imagem é tão real, que ele já passou a agradecer por algo que ele ainda não ganhou. E é desse jeito. Isso é fé. Isso é fé. Aleluia. Então não mexa na imagem que Deus preparou para você, pré-programou para você. Se ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Se é promessa dele para a sua vida, vai se manifestar. Aleluia. Glória a Deus.